Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez a mais um episódio do Pode Falar Criança, o podcast da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Hoje aqui, duas convidadas mais do que especiais, e eu sempre digo, a cada episódio a gente tem um episódio melhor que o anterior. Dá uma invejinha nos outros, mas é bom porque a gente dá uma acelerada, né? O pessoal quer participar com a gente. Eu estou aqui com a doutora Paula Camposan, que é psiquiatra forense, depois eu falo mais sobre isso, e com a doutora Cati Brown, que é a nossa querida juíza da infância e da adolescência aqui de Campo Grande, que a gente tem um maior apreço, além de ser a nossa juíza colaboradora aqui da Coordenadoria da Infância. Muito bem, sejam bem-vindas. O tema de hoje é muito, muito interessante. Nós vamos falar sobre cérebro, maturidade e proteção. O que a neurociência diz ao direito da criança e do adolescente. Olha só, dois universos completamente diferentes, mas muito complementares, que vão conversar sobre essa questão da neurociência. Muito joia. E eu sempre falo aqui, a doutora Cati já está acostumada com a gente, que eu não apresento ninguém. Por quê? Porque eu quero saber quem é a Paula de hoje. Não a doutora Paula, que fez psiquiatria na USP. Isso a gente põe lá no briefing do episódio, está lá escrito tudo lá. Mas eu quero saber quem que é a Paula que chegou aqui hoje. Que está com calor, porque nosso ar ainda não gelou. Né? Quem que é a Paula hoje? A doutora Paula, ela se construiu ao longo do tempo. E vocês vão falar sobre isso, né? Sobre a construção da neurociência. Mas então, quem que é você? Primeiro, agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, aceitei rapidamente, acelerei, inclusive, né, que eu queria muito participar antes de ganhar bebê. Eu estou gestante do quarto bebê, já falando um pouco quem é a Paula. E o meu interesse, eu sou psiquiatra de adultos. Durante a faculdade de medicina, eu comecei a me interessar pela área forense, psiquiatria forense. Comecei, na verdade, eu já tinha feito um pedacinho de direito, voltei direito, fiz direito e medicina. E depois eu fiz psiquiatria forense. Quando eu tive meus filhos, eu me interessei por essa área da formação do cérebro, formação da personalidade, do caráter. Então, eu comecei a me especializar mais nessa área. Então, embora eu seja psiquiatra de adulto, hoje eu estudo basicamente sobre a infância. Então, por isso que eu fiquei muito contente com o convite. Então, a Paula é essa pessoa, psiquiatra, bacharel em Direito, psiquiatra forense e que gosta de estudar sobre formação. Muito bom, e olha só, eu queria entender, psiquiatra, direito, medicina, não sei, e 4 filhos. Tem gente, olha, tem você que reclama por aí, que diz que criar família é difícil e tal, acho que é foco, né? Tem aí, ó, dá para você ter uma profissão bacana, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, que eu não contei para ninguém ainda, mas que nós vamos contar depois, né? E uma pessoa que está aqui disponível para estar falando com a gente. É muito legal. E, como a gente sempre fala, né, doutora? Quem que é a Cati que chegou aqui? Que tem esse nome que já é um apelido, né? Que a senhora sempre fala. Bom, eu não sou a mesma do último podcast, né? Eu Perfeito. continuo sendo a juíza da vara da infância, né? Mãe, mas eu fui agora promovida a avó. Meu filho também está para ter bebê, né? Minha nora vão ter bebê em julho. Então, eu estou aí inaugurando uma nova fase da minha vida, um novo título. Me sinto promovida, né? E continuo ainda mais curiosa agora sobre essas questões de desenvolvimento do cérebro, né? Porque quem teve filhos há mais de 2 décadas vivenciou uma outra expectativa, né? Tinha outros saberes na época. E hoje a gente sabe muito mais, né? Então, eu já tenho ouvido dizer que o meu netinho na barriga já começou a ouvir alguns sons e eu estou nesse universo. Estou feliz da vida aprendendo sobre o desenvolvimento infantil. Olha só, eu posso dizer que sendo avô de 4 crianças, eu estou nessa vibe. Aqui, nós estamos 4 bebês, 4 netos. A doutora está inaugurando o status de avó. Eu vou dizer que vai ser a melhor fase da sua vida, doutora. Amém. Com todo gosto. Mas é muito bacana poder recebê-las. E esse podcast foi estudado com carinho para falar sobre essa questão realmente do desenvolvimento. E a gente vê
que a gente carece muito de falar sobre isso, de dizer, porque, eu ouvi que a criança escuta no ventre, mas será que é verdade? Será que tem reflexo? A gente que fez psicologia, eu sou psicólogo, a gente sabe que tem as coisas do ventre que refletem lá ao longo da vida adulta. Então, poxa, é uma discussão bastante complicada. E falando disso já, o cérebro em construção, doutora Paula. Ele é desenvolvido? Como que se dá esse desenvolvimento e o amadurecimento do cérebro humano? Ele já nasce pronto ou ele vai crescendo, se moldando e se arrumando ao longo da vida? Bom, o cérebro, até anatomicamente, o tamanho dele é menor, né? Até para passar pelo canal, então, assim, tudo é bem pensado para as etapas serem desenvolvidas ao longo do tempo. Então, ele cresce bastante imaturo ainda e ele vai ganhando habilidades mais inespecíficas no início. Então, primeiro, os sentidos. Então, o bebê, o tato, o paladar, o olfato, ele vai desenvolvendo essas questões primeiro. Depois, motora. Então, ele começa a aprender a pegar, ele começa a ter objeto, o movimento de pinça. Ele começa a conseguir segurar as coisas com mais firmeza. Aí, depois, emocionais. Ele começa a conseguir diferenciar um pouquinho os sentimentos de raiva, de medo, de tristeza, né? Então, essas são as primeiras habilidades que ele ganha. Aí, depois, ele vai ganhando habilidades mais refinadas, por exemplo, de controle de impulsos, né? De conseguir adiar um prazer, de conseguir tomar uma decisão pensando no futuro e não no presente, né? Aquelas brincadeiras, se eu te der uma bala hoje ou 20 balas amanhã, ele quer uma hoje, né? Ele não tem essa visão de longo prazo. E essas habilidades, elas vão sendo adquiridas gradativamente. E quando o pessoal pergunta, mas com quantos anos? Isso, a gente consegue dar uma média com os estudos da neurociência, que estão cada vez mais avançados, mas isso é bastante individual, depende do estímulo que a criança recebeu, né? Depende de fatores até genéticos, até intrauterinos, se essa criança foi bem nutrida e tal. Mas é gradativa esse amadurecimento. Eu vou até dar um palpite na conversa aqui, que ontem eu conheci um novo skill, né? Uma nova habilidade da minha netinha mais nova. Ela ainda não tem 1 ano, ela está com 10 meses para 11 meses. E aí ontem eu falei, vem com o vô. Ela aprendeu a falar não. Então ela já balança a cabeça. Aí o pai dela rindo fala assim, fala não pro vô. E ela, não pro vô. Ela já sabe que é um não. Sim. E aprendeu a falar Kiara, que é o nome do cachorro, mas não sabe falar papai e mamãe. Mas o Kiara, ela chama Kiara. Então, assim, é impressionante. Ela foi adquirindo as coisas. A gente vai vivendo isso aos poucos. E aí, quando a gente diz, então, que uma criança não tem noção, a senhora já falou alguma coisa sobre isso, ou um adolescente não mede consequências, isso é apenas uma até estou lendo aqui a pergunta, porque está bem, isso é apenas uma força de expressão ou tem uma base neurológica real? Pelo que a senhora disse, tem essa base, né? Tem uma base neurológica real, porque é justamente isso. Então, o pessoal confunde muito essas habilidades que são aprendidas, até o mundo está mais fácil hoje para as pessoas, com maturidade. O cérebro maduro, ele é aquele que sabe frear impulsos, é aquele que sabe dizer não. Não é aquele que vai ganhando habilidades. Isso é relativamente simples de ser treinado. O que é difícil de ser treinado é a habilidade de juízo crítico, de freio de impulso, eu quero isso, mas eu não vou fazer, dessa avaliação, isso é bom para mim, essa avaliação de longo prazo, isso aqui, qual impacto vai ter daqui 5 anos e tal. Então, essa habilidade que vai sendo adquirida, a gente é muito, muito variável, mas assim, a gente pode dizer que até 18, 20 anos, ela ainda está sendo desenvolvida, ela é extremamente imatura, essa capacidade de frear impulso e tal. Então, ele sabe o que está acontecendo, ele tem a capacidade de entender, né? Aquela capacidade de entendimento até que é ok. Mas certo e errado, vamos dizer assim. O certo e errado, isso tudo bem, mas a capacidade de escolher, de se determinar de acordo com aquilo, já é mais prejudicada, porque até a área de controle de impulso, que é a pré-frontal, né? Anatomicamente, ela está menos desenvolvida. Ela é a última que se desenvolve e a primeira que evolui.
Tanto que a gente não brinca, né? Que o idoso vai ficando mais sincero e tal. Esse freio de selecionar o que fala. Criança também, né? Fala as coisas, né? Sem pensar, entrega o pai e a mãe. Sim. Né? Não é assim? Eu tenho uma história ótima da filha de uma amiga que disse que chegou na casa da amiga e ficou procurando, assim. Aí a amiga da mãe falou, o que foi, fulaninha? Não, eu tô procurando outra cara. Minha mãe falou que você tinha 2 caras. Então, é tipo isso, criança, né? Eles não têm filtro, avaliação. E o idoso fica assim também. Uma né? visita ou humilhação misteriosa, né? Exatamente. E o idoso também fica mais sincero, né? Porque ele justamente perdeu esse freio moral, esse freio social, vamos dizer assim. Então, tem uma explicação anatômica. Então, essa evolução, ela vai sendo gradativa. E o adolescente, até 18, 20 anos, ele tem esse prejuízo 25 pode, porque eu tenho uma de 25. Doutora, porque para o direito, aos 18 anos, uma pessoa é considerada plenamente capaz, tanto de cuidar da sua vida civil, quanto de responder por eventual crime que cometa. Para a medicina, o conceito de adolescência é outro, não é? Sim. E eu até entendo que precisa existir um marco, né? É muito variável isso, mas é necessário existir um marco. Para a medicina, até 21 anos, o cérebro ainda é considerado bastante imaturo. E 25, por incrível que pareça, também a gente tem outro marco, que a gente chama de podas neuronais. A gente vai tem algumas fases que a gente vai fazendo uns cortes, vamos dizer assim, de algumas áreas que a gente usa menos. Por isso que é interessante a gente estimular a criança Como um todo. Como um todo, exatamente, para que ela não deixe de usar alguma área e faça essa poda. Então, a gente vai tendo essas podas. Então, a gente tem um marco aos 18, que de fato tem um amadurecimento, mas ele ainda não finalizou. A gente tem outro aos 21 e outro aos 25. Então, se a gente fosse falar assim, um desenvolvimento pleno, que é difícil, mas, né, para a gente colocar uma data, o ideal era por aí, perto dos 25 anos. É aos 25 que a gente começa a involuir, então, que já começa a ter perdas, porque a gente tem um processo de envelhecimento que começa muito antes da gente chegar aos 60, não é? Sim, mas não com 25 ainda ainda continua uma melhora, vamos dizer assim, da arquitetura cerebral. É mais para frente. E aí, nesse estágio, você falou 60 anos, entre 25 e 60, quando entra essa involução, depende bastante, agora sim, do estilo de vida. Entendi. Então, depende da alimentação da pessoa, se ela faz atividade física, aquela coisa toda que a gente sabe. Isso vai ser mais precoce ou não. Então, tem essa variável. Até então, a variável externa conta um pouco menos, vamos dizer assim. E aí, aproveitando, doutora Cátia, na vara, a senhora percebe essa imaturidade que a doutora Paula estava colocando? Ela aparece nos casos da senhora? Então, aparece, mas a confusão que a gente tem hoje é que às vezes nos dá a impressão de que o adolescente é maduro, é porque eles têm informações demais, né? E principalmente as crianças me impressionam com a inteligência. Então, a sensação que eu tenho é de que as crianças de hoje são mais inteligentes do que nós éramos quando bebês, né? Esse final de semana encontrei um sobrinho e ele começou a andar agora, tem 1 ano e 1 mês, né? E ele viu no chão uma extensão, ele foi direto lá para tentar desmontar. Esses dias ele foi ao mercado com o pai, na hora de pagar, ele pegou o cartão da mão do pai e aproximou da maquininha. Então, assim, é estranho verificar que parece que as crianças estão mais espertas hoje e elas têm tantas informações que me confundem quando eu estou conversando com elas e preciso ouvir a opinião, porque o dever do juiz é ouvir a opinião da criança a respeito daquilo que lhe diga a respeito, do adolescente, na verdade. Mas não sou obrigada a acatar, né? Mas tem tantas informações que aquilo me confunde. Às vezes eu fico pensando, será que eles são mais maduros do que parecem? É muito boa essa reflexão, difícil de fato de identificar, mas assim, o que fica claro é que as crianças elas têm maiores habilidades, porque o mundo está mais fácil para elas, então é tocar, é clicar, é aumentar, é diminuir. Então o mundo foi adaptado para um cérebro mais imaturo mesmo. Aí, como eles têm mais habilidades, dá a impressão de serem muito inteligentes. A maioria dos pais e mães falam, nossa, meu filho é muito, mas você não conhece meu filho, que ele realmente é muito inteligente. Na verdade, tem mais habilidades. Mas a gente já está com a primeira geração que é menos inteligente que os pais, né? Isso também é comprovado. O QI, pela primeira vez na vida, caiu de uma geração para outra. Eles vão dividindo as gerações, né? E essa geração de agora tem um QI menor do que a geração anterior. Isso já está comprovado. Então,
comprovadamente o QI está reduzindo. O que parece é essa habilidade de transitar no mundo. Eles sabem fazer essas questões mais fáceis do dia a dia. E como que eles aprenderam, né? Se não é inteligência, é imitação. E a imitação é algo mais primitivo. Não exige tanto inteligência. Os animais imitam, Exatamente, né? eu ia falar isso. A criança não teve que pensar para chegar naquela conclusão, ela só fez igual. Ela só imitou, exatamente. Então, ela imita o adulto. Por isso que a gente precisa propiciar bons meios, porque as crianças imitam. Inclusive, a fala, elas aprendem por imitação da articulação. Aí, né, a gente pode abordar o tema de telas. O pessoal fala, desenho educativo. Não tem como ele aprender a falar com um cachorrinho. Primeiro, o cachorro não fala na vida real, né? Parece óbvio, mas é interessante a gente falar. E no desenho, ele só faz assim. Ele não articula, como a gente que fecha a boca para falar o M, por exemplo. Aí a criança vai observando, tanto que a criança fica olhando, né, na nossa boca, eles olham tudo que a gente está fazendo. Então, essa falsa impressão, vamos dizer assim, de uma genialidade das crianças, na verdade, é imitação. E isso é algo primitivo, não está ligado à QI, à inteligência e nem a habilidades superiores, que seriam habilidades superiores de inteligência, seriam essas de capacidade de freio, de controle de impulso, de adiar prazeres, de juízo crítico, de avaliar uma situação, e isso não está sendo melhorado. Hoje, na Vara da Infância, em que eu atuo, há um movimento incrível, todos os anos, no começo do ano, de pais pedindo a aceleração escolar dos filhos. Baseado nisso. É muito inteligente, é mais inteligente do que os demais, tem mais habilidades e quer avançar. E eu sempre fico preocupada em saber se emocionalmente aquela criança teria vantagens em passar a conviver com crianças mais velhas. O que a senhora diz assim da correspondência da parte da inteligência com a maturidade emocional? Por mais juízes como a doutora Cátia, né? Porque essa preocupação é maravilhosa. Amém. Porque realmente as pessoas, mais inteligente, a professora falou que está indo bem na prova, vamos avançar. Eu não sou a favor, porque eu lido com isso, eu vejo, né, no dia a dia. Eu tenho, inclusive, familiares que foram adiantadas e eu vejo prejuízo. Qual é o prejuízo? A parte afetiva. A gente tem 3 esferas, a afetiva, a psicomotora e a cognição, a inteligência. Normalmente, quando um é muito avançado, o outro não deficiente. É tanto. Então, por exemplo, né, eu sempre gosto do exemplo de jogador de futebol. Às vezes é um gênio da parte psicomotora, né, faz dribles e tal, mas às vezes a cognição não é tão boa, né? A gente brinca nas entrevistas, eles falam aquelas coisas e tal, né? Tem vários memes. Ou então a afetiva não é tão boa, às vezes a inteligência tem a parte motora boa, mas a afetiva é mais bagunçada. Você vê até pela uma estrutura familiar, né? A pessoa às vezes tem vários filhos, com vários, enfim. Então essas 3, elas nunca são uma muito maravilhosa e as outras, né, também a gente deixa perder. Então se a cognição é muito boa, e o que pode acontecer, provavelmente ele vai perder um dos dois, e normalmente é na afetiva. E quando ele é avançado e convive com pessoas afetivamente já mais maduras, isso tem um prejuízo na autoestima, tem prejuízo na socialização, tem um prejuízo inclusive no aprendizado. Então, assim, não é só sobre inteligência, a escola não é só para isso, né? Então, eu não sou a favor, vejo prejuízos, eu acho que a família pode aproveitar essa melhora da inteligência em outras esferas, estimulando fora, né? Colocando em outras atividades, enfim, pegando aquilo lá, porque eu sou a favor de estimular a melhora. Algumas pessoas falam assim, é bom estimular o que é ruim para a pessoa ficar boa, né? Mas aí eu acredito assim, nós vamos deixar todo mundo mediano, né? Se a pessoa tem alguma coisa muito boa, vamos estimular. Mas isso eu acho que tem que ser feito fora, pela família, né, estruturar de uma maneira diferente. Não acho que vale a pena avançar. Os prejuízos vão aparecer na adolescência, né? Aparece na adolescência. A autoestima, se eu não conheço uma pessoa que foi avançada, que a autoestima não é ruim, sabe? Tem esse prejuízo. E essa questão, então, desse avanço, que a minha criança é muito inteligente para a escola, nós vemos um outro lado, que não vamos entrar na seara, mas talvez seja isso, que a escola não evoluiu como a necessidade que nós temos de evoluir, vamos dizer assim, porque há uma nova forma de estimular, as crianças hoje estão tendo tela mais cedo, você vê criança que já sabe fazer o movimento de pinça dela, ao invés de ser de pegar, é de ampliar, ela está mexendo no celular, né? Já é ao contrário, eu vejo pelos meus netos mesmo, posso usar de exemplo, eu tenho um neto de 10 anos agora, que completou, e neta quase 1 ano, então eu tenho várias fases. Talvez o estudo, o ensino ainda está muito engessado naquilo
que era antigamente e agora teria que estar um pouco mais avançado para poder pegar essa nova geração, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Porque aí eu sou obrigado a colocar uma criança lá, ela faz aquilo rapidamente e aí não deu certo, porque ela já faz e ela quer ir embora, ela já pede, já tem essa parte emocional que ela já não aguenta ficar mais lá porque não estimula ela. E aí é onde dá esses problemas que a senhora falou. Já tem essa parte, inclusive, da intolerância ao tédio, né? Que hoje as crianças estão desacostumadas com tédio, não aguentam ficar 1 minuto sem fazer nada. Exato. Né? Já quer fazer alguma coisa e tal. Elas até têm esse vocabulário, né? Eu já vi algumas crianças pequenas, ai, tô entediada. Eu falo, nossa, quantos anos eu aprendi essa palavra e o que ela significa, né? Uma criança tão pequena já falando. E o tédio, ele é necessário, né? É importante a criança, a pessoa, não é só a criança, nós também, né? Às vezes a gente está esperando alguma coisa, também já olha no celular e tal. Isso é prejudicial. Mas, além disso, depois que eu comecei a estudar, eu mergulhei nos métodos educacionais, né? Vamos estudar Paulo Freire, Montessori, enfim, todo esse pessoal da pedagogia, vamos dizer assim. E aí, de fato, assim, a educação ideal é a personalizada, que seria, dentro do ambiente escolar, a gente conseguir algumas adequações ali para estimular. Porque o abismo é grande, tem uma criança muito estimulada, né? E outra pouco, talvez até com questões orgânicas de nutrição e tal. E o ideal seria a escola fazer isso. Eu entendo o desafio, né? Que não é fácil a gente fazer essa individualização na prática ali, né? Uma professora com vários alunos e tal, mas este seria o ideal, a gente conseguir personalizar, né? Na medida do possível ali para cada um, de acordo, assim, conhecendo a criança, o temperamento da criança, essa criança termina mais rápido, então eu preciso elaborar a professora, né? Mais atividade para aquela criança, essa aqui precisa de mais auxílio para ela conseguir acompanhar. Esse seria o ideal. Mas entendo o desafio da escola, né? E esses estímulos digitais que nós estamos falando, ele acelera ou ele atrapalha o amadurecimento? Ele atrapalha o amadurecimento, esse que a gente está falando de controle de impulso, né, de que a gente está chamando... A frustração, né? Resistência à frustração. Exatamente. Ele atrapalha muito, porque tudo é diferente, né? Inclusive, depois que eu entrei, né, nesse universo, eu fui ver como são feitos os desenhos. Por exemplo, é até um pouco cruel, na minha opinião, porque a criança está olhando. São testes que os cientistas, eles chamam de cientistas da atenção. Os cientistas da atenção fazem. A criança está assistindo o desenho. Ela virou para o lado para ver alguma cena da vida real, os cientistas param e mudam aquela cena, porque aquela cena ficou desinteressante. Então, eles deixam mais estímulo, mais brilhoso, mais barulho, mais alguma coisa interessante, para a criança não tirar o olho nem 1 minuto. Né? Chega a ser cruel na minha visão. Agora eu estou... Né? Eles ficam vidrados. E aí o desenho todo, eles são reeditados e feitos esses testes. Eu tive acesso a cenas do teste, é triste, assim. Bebê, assim, bebezinho, ele tira, eles pausam e refaz o desenho. Então, assim, atrapalha, dá essa falsa impressão que estimula, porque daí a criança consegue fazer as coisas, consegue imitar. Às vezes a criança fica até mais caracterizada, assim, né? Ela fala com uma fala, um tom de desenho, assim, né? Às vezes os pais... E a criança é muito estimulada de acordo com o que os pais falam. Ai, que bonitinho, tá falando igual... Ela vai reproduzir, ela vai continuar. Mas, no fundo, respondendo, objetivamente, atrapalha. Porque aí a realidade não tem aquela cor. Aí o passeio no parque fica sem graça, porque a grama do desenho, né, é aquele verde maravilhoso, é tudo rápido, é tudo... Aí ela não gosta, ela troca e tal. No parque não dá para trocar, a grama, né, é meio cinza às vezes, né, a velocidade é diferente e tal. Então ela se desinteressa pelo mundo real e a gente amadurece no mundo real, né? Então atrapalha. E aí eles me colocaram aqui na pergunta 342 o seguinte... para a doutora Paula, do ponto de vista do desenvolvimento neurológico, aos 12 anos, um adolescente já tem condições de formar e expressar uma opinião autônoma? Ou essa opinião ainda é muito influenciada pelas emoções e pelo ambiente? E aí, para a doutora Kátia, com a base neurocientífica em mente, até que ponto a senhora, como juíza, considera a opinião do adolescente para tomar uma decisão? Ouviram mesmo que acatar? A senhora já falou sobre isso, e foi a expressão que vocês colocaram. E aí, discorram um pouquinho sobre esse assunto, por favor. Eu imagino essa confusão, né, até assim, de individualizar, porque talvez alguns a gente consiga levar um pouquinho mais em consideração, da mesma idade, né, de acordo com a maturidade. Eu imagino o desafio, porque todos parecem muito maduros falando, por ter essas habilidades mais externas, melhores, né? Mas a gente tem até dados da ONU, dados da própria OMS, de como esses adolescentes são mais...
dessa geração de agora, eles têm mais dificuldade de lidar com frustração, eles têm mais sofrimento mental, aumentou o índice de suicídio, de depressão, de uso de medicação, né, de ansiedade. Então, a gente vê que realmente eles têm um sofrimento psíquico maior de uma maneira geral. E até que ponto, assim, dá pra gente escutá-los, né? Porque a pessoa fala, mas casou, mas já tem uma vida ativa, né, e tal. Então, quer dizer, mas é isso, assim, eles estão olhando para essa questão de habilidades mais baixas, habilidades mais fáceis de serem adquiridas, né? Que não é o que a gente precisa. Parece que eles conseguem expressar muito bem a opinião deles, né? Mas não significa que essa opinião está correta ou que a motivação por trás daquilo está bom, né? Esses dias eu estava fazendo uma audiência de um adolescente órfão que ele recusava o convívio com a avó paterna. E o motivo é porque a mãe falecida dele tinha diferenças com essa avó, mas não dizia respeito a ele, eram coisas das duas lá, né? E ele estava perdendo essa convivência com uma avó que era uma boa pessoa, porque estava carregando aí um conteúdo da mãe, né? Então, naquele processo, eu desobedeci à vontade da criança, digamos assim, e disse para ela que ela ia, sim, conviver com a avó. Não era uma criança, era um adolescente de 14 anos. Que ele ia, sim, conviver com a avó, né? Naquele mínimo, e eu dei a chance, então, da avó reconquistá-lo, né? Agora, essa questão da maturidade do adolescente tem também chamado a atenção no processo, na questão do ingresso da universidade. Porque hoje, a gente sabe, o vestibular, ele é classificatório, né? Então, você tem faculdades que fazem um vestibular online, você nem precisa ir lá fazer a prova, você faz uma redação, né? Então, para ingressar numa faculdade hoje, especialmente privada, é muito fácil, né? Eu diria que em alguns casos basta ser semi-alfabetizado, né? E aí, alguns desses meninos são aprovados lá pelos... Já tive casos no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, né? E aí eles ingressam em juízo dizendo, eu fui aprovado no vestibular, isso é prova de que eu estou pronto para ir para a universidade e eu quero a emissão antecipada no meu certificado de conclusão do ensino médio. Né? Daí vem aqueles pais atrás achando que os filhos são gênio, né? E eu tenho visto aí de outra ponta adolescentes na faculdade em grande sofrimento, né? Especialmente os que vão para a medicina, porque são aqueles que ainda me parece ter uma certa imaturidade para lidar com a dor, com o sofrimento e com a morte, que são conteúdos que eles vão enfrentar nesse curso de medicina. Faz sentido isso, doutora? Sim, faz muito sentido. Aquele que a gente estava falando da maturidade emocional conta. Eu entendo que, teoricamente, o papel da escola é preparar para que seja aprovado. Então, se a gente olhar por esse lado, deve ser o argumento que eles utilizam. Mas também a gente precisa desse critério cronológico para basear um pouco a maturidade afetiva. Porque, de fato, precisa, assim, para organizar o estudo, para aquilo que a gente está falando de adiar prazer, então saber que eu preciso estudar agora. Eu dei aula na universidade por muitos anos e eu observava isso. A imaturidade afeta muito a entender o tanto que a pessoa precisa estudar, que agora as coisas mudaram. Essa questão de lidar com a morte, de lidar com o sofrimento alheio, da responsabilidade, então, de não expor o paciente, a parte ética. É difícil a gente colocar na cabeça deles a parte ética, que a gente não pode contar, não pode tirar foto. E isso é só a maturidade que traz. Então, de fato, eu acho também que essa parte cronológica é importante, não só né, essa questão classificatória, que realmente está cada vez mais fácil. E eu queria aproveitar da fala anterior, para a gente não deixar passar, que eu acho que é importante para o pessoal saber. Você tocou num ponto importante, né? Que quando falou do menino com a avó, né? Paterna e tal. Os adolescentes, eles são muito suscetíveis à aprovação. Eles são muito influenciáveis. E tá tudo bem, faz parte do desenvolvimento. Mas é mais um ponto para a gente levar em conta de que talvez a fala deles não devam ser levada em conta com tanto afinco, porque eles são mais contaminados, vamos dizer assim, por opiniões externas. A gente precisa de maturidade para pensar assim, de onde que eu tirei essa opinião? Essa opinião é minha mesmo ou eu peguei emprestada de alguém? Né? Isso exige uma maturidade. Então, de fato, essa parte de influência externa é muito importante nos adolescentes, só para a gente não perder, pessoal. Né? Entender. Então,
não precisa obedecer, né? É só ouvir, respeitar e tentar compreender, né? Até para ver o que tem, às vezes, de sofrimento por trás de determinada opinião, né? E Sim, parece até exatamente. que num universo perfeito, num mundo perfeito, teria que se observar toda a vida daquele adolescente. Às vezes ele é uma pessoa super dedicado, tá ali, conseguiu chegar naquele ponto, tem um desenvolvimento bacana e conseguiu mesmo chegar onde ele está. Não foi uma prova mais fácil nem nada, né? E às vezes não, é uma pessoa que teve essa facilidade. E nisso, a gente tem uma discussão hoje no país muito forte. Eu não quero entrar em nada político partidário aqui, não é nada disso, que é a redução da maioridade penal. E aí, observando tudo isso que a senhora falou, a doutora Cátia falou, e aí fica a pergunta para a doutora Cátia, se a senhora quiser falar, claro, que sob essa perspectiva jurídica, essa questão da redução da maioridade penal, se a gente tem um adolescente que ele pode ser ainda não totalmente desenvolvido até os 21, 25 anos, que aí ele continua sendo adolescente, vamos dizer, neurologicamente, e um adulto que pode estar... É muito complicado você medir a socioeducativa até os 18, do 18 a punição penal plena, né, doutora? O que a senhora pensa a respeito? O grande ponto é esse, porque tanto o adolescente quanto a pessoa adulta, elas vão sofrer consequências dos seus atos. Isso a partir de 12 anos. Né? Até 12 anos, a criança não responde por nada. Se ela praticar algum ato que seja ilícito, ela vai ser protegida, vai ser encaminhada para psicólogo, para médico. A gente vai cuidar, porque considera ali que ela era totalmente incapaz. Mas dos 12 aos 18 incompletos, o adolescente ele responde pelos seus atos, mas responde sob uma perspectiva socioeducativa, né? Você vai tentar corrigir aquele comportamento para que quando ele chegar à idade adulta, ele não reproduza. Agora, hoje a gente tem, por exemplo, esse caso bem recente do estupro coletivo, onde se começa a cogitar que a figura principal de liderança daquele ato foi um adolescente. Então, a população começa a desejar que esse adolescente responda como um adulto. E responder como um adulto significa cumprir pena com outros homens mais velhos, né? E ficar aprisionado um tempo superior do que ficaria quando se é adolescente. Então, a grande dúvida é: existe mesmo a possibilidade de um adolescente, pelo simples amadurecimento do seu cérebro, ali dos 12 até os 18, ele deixar de ter esses comportamentos que parecem aí desviantes, só por amadurecer? Então, essa questão é fundamental a gente discutir. Sobre a maioridade penal, enfim, envolve muitas questões, mas o importante é assim, eu vejo que as pessoas confundem precocidade com maturidade. Ah, mas ele já faz isso, já faz aquilo, a menina, ela já tem namorada, ela já... Ah, ele foi mentor de um crime que envolveu vários adultos e tal. Então, mas isso é precocidade, que é diferente de maturidade, que é essa questão de controle de impulso que a gente está dizendo. Então, né, é importante essa diferenciação. E se é possível amadurecer, porque essa habilidade ela é treinável. Inclusive, esse é o papel dos pais, em teoria. Treinar essa habilidade. E como? Com esse dia a dia, com essas frustrações. Tudo que algumas linhas educacionais hoje falam contra. Não, mas não pode falar não. Ah, mas não pode frustrar. Não. Ou até uma crença dos pais, assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu entendo culturalmente o que isso significa. Mas a gente só consegue isso com um dia a dia de frustração, de entender, de saber que precisa adiar aquilo, de saber que a gente faz as coisas sem estar com vontade, né? Então, é treinável essa habilidade. Então, é possível com uma estrutura... Eu já trabalhei na antiga FEBEM, né, na Fundação Casa, e aí a estrutura era muito interessante em relação a isso, de ter apoio com psicólogo, medicações. A gente tem algumas medicações que ajudam a controlar impulso, então, aumenta aquele tempo de resposta entre o fato e o ato, né, da pessoa. Ela consegue ter um tempinho maior para acionar a razão, e isso é treinável. Então, sim, é possível que nesse período, né, ou com os pais ou com profissionais, a gente consiga fazer isso para amadurecer esse adolescente. Mas a gente tem um entrave anatômico, vamos dizer assim, da parte neurológica, que não tem como fazer isso acelerado com 13 anos, 14 anos, 15 anos. Então, a gente precisa caminhar junto para, aí, com 18, a gente conseguir colher esses bons frutos. Eu tenho recebido visitas de adolescentes que passaram
pela vara, pelo serviço de acolhimento, né? E esses dias um deles, que era terrível na adolescência, se envolveu com uso de drogas, direção de veículo, né? Antes da idade, acabou se envolvendo no tráfico, foi preso, né? E aí, esses dias, ele me apareceu para apresentar a esposa e o filho, né? E totalmente diferente, maduro, centrado, trabalhando na construção civil. Falou, doutora, não sei como que eu fiz aquelas coisas, né? É um menino sem base familiar, com muita dificuldade, mas está lá, está bem. Então, a impressão que eu tenho, assim, de que não é o sistema que o favoreceu, foi simplesmente o fato dele ter se desenvolvido, atingido, chegado mesmo à idade adulta, e esse fato simplesmente deu para ele as condições de tomar melhores decisões e de não agir por impulso. Sim, acho que duas coisas interessantes de pontuarmos aqui. Primeiro que a gente falou um pouquinho das telas, mas essa busca, assim, droga e direção perigosa e tal, tem a ver com essa de sensibilização da dopamina, que é a criança desde pequena assistindo muita coisa e tal, a pessoa desenvolve um modo de funcionamento que ela precisa de muita emoção, É um vício, né, na emoção. Exato, então, assim, tem a ver com isso. E aí a maturidade é capaz de ir melhorando isso, se a pessoa, né, diminuir esse estímulo, né, assistir menos tela, enfim, acesso à pornografia, essas questões, aí ela consegue mobilizar. Então, vamos dizer assim, tem uma questão funcional que talvez ajude, o próprio amadurecimento anatômico, né, como a doutora falou, de atingir uma certa idade que isso é possível, e uma estrutura, né, talvez ele não tinha estrutura familiar, ele foi formando uma, e aquilo colheu, né, ele foi vendo os benefícios que ele colheu com aquilo, então talvez tenha sido uma junção. Mas é interessante a gente falar disso também, como essa desensibilização da dopamina leva esses comportamentos né, mais por busca de prazer e vai escalonando. Aquilo lá já não tem mais graça, precisa de um perigo maior. E a maturidade tende a melhorar isso. Doutora, falando em busca de prazer, as crianças estão iniciando atividade sexual, assim, as crianças não, né? Teoricamente, os adolescentes, cada vez mais cedo, né? Então, certos tabus sociais desapareceram, hoje já não há preconceito, né, de sexo fora do casamento, e a gente vê os adolescentes muito livres para experimentar tudo, né? Tudo que eles quiserem. E aí, a gente vê esses casos de meninas de menos de 14 anos tendo relacionamentos sexuais, né, em relacionamentos que elas julgam estáveis, e que as famílias estão apoiando tudo isso por entender que é melhor para a adolescente ela vivenciar aquilo, né, num ambiente assim protegido, tendo autorização. E a minha pergunta é, com menos de 14 anos, a gente tem uma noção completa do que significa o relacionamento, o envolvimento sexual com alguém, das consequências disso, de como a gente tem condições de dar um consentimento livre sobre isso? Quando você está sendo ali, você está diante de uma possibilidade de muito prazer, que o ato sexual confere, né? E a gente está pronto para tomar essa decisão? Não estamos. Do ponto de vista neurobiológico, não estamos. Justamente por isso, porque eles não conseguem dissociar esse prazer, né? Esse querer, né? Eu quero, será que eu devo? Qual que é a consequência disso? Eu penso assim, se naquele momento a pessoa não está pronta, não estou dizendo que precisa engravidar naquele momento, mas é a consequência, né, teórica. Mais leve, vamos dizer assim, leve, porque pode ser uma doença exato. que é pior de se resolver, né? Ela vai conseguir arcar com tudo aquele arcabouço que pode acontecer? Não. Então, né, em teoria, não está pronto. Mas até do ponto de vista neurobiológico, o que eu peso muito é assim, é aquela capacidade de adiar o prazer, de avaliar as consequências, de saber se isso é bom para mim agora. O juízo crítico não está formado. Até do ponto de vista neurobiológico. Então, assim, isso não é... mas hoje as adolescentes... Mas é isso, é a precocidade. Que toda a nossa cultura hoje acaba proporcionando. A gente está falando de música, enfim. Toda a cultura. Mas isso é diferente de capacidade de adiar prazeres, de tomar boas decisões. Então, ainda não está pronto isso neurobiologicamente. Então, os pais colocarem limites assim bem firmes a respeito disso não é um ato de cerceamento da autonomia do adolescente, é um ato de proteção. É um ato de... Eu falo que os pais são guardiões da pureza,
né, das crianças até um certo ponto, né? A gente está falando aí de uma idade um pouquinho mais avançada, pelo menos ali a gente está falando de 16, 18 anos, e não é com 16 está tudo liberado, tem que esperar essa idade. A gente está tentando acompanhar o funcionamento, a maturidade anatômica mesmo, né? Neurobiológica e de tomada de decisões no mundo real. Até avaliação, você avaliar se aquela pessoa é uma boa pessoa ou não, a gente vai ganhando experiência, né? Isso aí, eu tenho uma clínica, eu lembro que no começo, para fazer uma contratação, era muito mais difícil, hoje é mais fácil, que a gente vai, né? Você vai pegando umas coisas. Eles não têm isso, então são muito mais influenciáveis, são muito mais deslumbrados com aparências. A chance de se envolver com uma pessoa ruim ou num relacionamento abusivo é muito maior, né? Muito maior e fica muito mais vulnerável. Porque como tem aquilo que a gente comentava sobre aquela questão de querer ser aceito, né, de querer ser incluso em um grupo, é típico do adolescente, está tudo bem, faz parte mesmo. Ele vai acabar tomando decisões por aquilo. Então, ele é mais intimidado, é mais possível ele ser intimidado. Então, a chance é muito maior. Então, não é um cerceamento, é uma proteção necessária que tem uma justificativa neurobiológica, vamos dizer assim. Entendi. Aqui o bloco 3.3, olha, foi completamente coberto por vocês. Eu ia perguntar para a doutora Cátia sobre a questão de aparecer casos desse na vara que a senhora judica, mas isso não acontece porque não é o seu objeto lá, né? De ver se por acaso, eu tenho 13 anos, eu tenho 14 anos, o consentimento, eu tenho maturidade para saber, isso não aparece lá, mas a senhora já viu isso, aparece, com certeza. Sim, Jorge, aparece. Sabe por quê? Porque essas crianças, elas são encontradas, às vezes, abandonadas por esses companheiros mais velhos, né? Os pais, por exemplo, têm uma filha difícil, desobediente, então eles acham que é uma medida de segurança entregar para um homem mais velho. Vamos casar, porque agora ela vai dar sossego, né? E aí você, de repente, percebe que essa adolescente parou de ir para a escola, ela não está indo para a escola, está enfrentando uma depressão, está sendo exposta ao trabalho infantil, porque você tem menina ali de 12, 13 anos sendo responsável por uma casa, né? Não que as adolescentes não possam ajudar nas tarefas de casa, mas é muito diferente você ter uma menina dessa idade sendo uma dona de casa responsável por tudo, né? Então, a gente encontra as crianças nessas situações, né, de abuso e as famílias, às vezes, não as querem de volta. E usam essa questão eu estou sabendo para discernir, para defender, né? Que não, ela já é maior, já é o corpo dela, já tem corpo de moça, né? É assim que eles dizem, já tem corpo, já estava fazendo safadeza por aí, então pode, né? Então, muitos pais têm esse senso, e aí a gente vai vendo essas meninas perdendo as oportunidades de estudar, de ter uma profissão e de escolher um companheiro para a vida que seja uma pessoa legal, né? Eu sou pai. Aí eu tô lá proibindo a minha filha, de alguma forma, eu não sei, eu vou usar essa palavra para ser mais simples, até para quem nos ouve, proibindo a minha filha de namorar. Falou, você não vai namorar agora porque você ainda não está pronta. Isso gera uma discussão imensa dentro de casa. Você não vai ver o namorado, aí eu vou pular o muro e tal. Como sair disso? Como que eu resolvo essa parte? Porque eu sou o pai, eu quero saber. Se eu falar muito duro, vai me ligar lá no Conselho Tutelar, eu vou baixar lá na vara da doutora Cátia. E aí, como é que faz? Se você baixar lá, fica tranquilo. Não, mas você disser não por esse. Não, mas eu já passei dessa fase, graças a Deus, os meus todos. Mas acontece, eu estou tentando vivenciar um fato de que o pai quer dar esse cuidado. Olha, minha filha, você ainda tem 12, 13 anos, você quer namorar, tem o seu corpo, você sente esse desejo, mas vamos por aqui. E aí o pai, de alguma forma, vai ter um momento que ele vai dizer não vai sair de casa. E aí isso vai gerar um conflito. Como sair dessa? Olha, no nosso tempo, né, a gente ouvia isso, ficava emburrado, chorava. Batia a porta, escrevia carta e músicas de grande sofrimento, né? Estamos aí. Ficava lá no quarto. Ficava lá no quarto chorando. Obedecia, né? Dizia para as amigas o tanto que o pai era malvado, né? Mas
se a gente chegou onde chegou hoje, é porque teve esse tipo de proteção, né? Eu acho que o grande problema é que a gente precisa confiar nos pais, estabelecer com eles um tipo de relacionamento que quando nós estivermos nessa fase e eles disserem não, a gente vai ter motivos para confiar neles, né? E não o contrário. Mas hoje eu vejo assim, crianças que estão crescendo sem os pais por perto, né? Estão sendo criados pelas telas, pela TV, por terceiros. E aí, quando os pais querem chegar e dizer não, eles são desconhecidos. Aí tem uma Eu concordo totalmente. explicação bem... Houve uma perda da autoridade dos pais, né? Porque é exatamente isso. Podia não concordar, mas assim, no fundo, você sabia que aquilo talvez seria o melhor mesmo. Porque autoridade é isso, né? Você saber que aquela pessoa sabe o que está fazendo, né? E isso é construído desde lá de trás. E a gente tem um incentivo, enfim, cultural, até das linhas educacionais mais modernas, de diminuir a sua autoridade dos pais, né? Isso que a gente está falando, não pode falar não. A criança não pode se sentir diminuída, sempre tem que abaixar para falar com a criança. Enfim, aí isso vai diminuindo a autoridade dos pais. E aí o pai, a hora que fala não, como assim não, né? Questionar, então aquela incentivo ao questionamento, tem que tudo ter uma opinião. E não tem como, né? Tem uma certa idade que ainda não dá para ter opinião mesmo. Os pais que precisam ser, a gente fala, a opinião auxiliar da criança, precisa ser a razão. O adulto da relação, né? Exatamente. Então, eu acho que resolver agora, eu concordo, acho que é isso. Antigamente era assim, a gente né, deveria seguir, mas o negócio vem muito lá de trás. Estou falando porque às vezes alguém tem um filho menor. É essa a ideia. Se preocupar com essa autoridade. Eu estou sendo autoridade agora, né? Meu filho confia em mim, eu sou essa... E para ser autoridade, a gente precisa de uma estabilidade. É trabalhoso. Presença, exatamente. Presença, uma estabilidade. Eu falo até física, né? A mãe tá toda descabelada lá em casa, grita do outro cômodo, né? Fulano, desce daí. Ele não vai descer, né? Agora, uma pessoa estável que passa uma imagem de prontidão, né? Bom, se acontecer alguma coisa, minha mãe pega a chave do carro e sai comigo, né? Me leva para algum lugar. Minha mãe tá pronta, né? Tá com sapato, tá? E parece bobeira, mas isso faz diferença. Estável. Então, o amiguinho quebrou a xícara e o filho quebrou a xícara, a mãe tem a mesma reação. Não é assim, o filho, ela briga, o filho da amiga, não, imagina. Já vimos isso. Né? Não tem problema nenhum. O filho fala, uai, a gente não pensa com a cabeça da criança. A criança fala, como assim? O que ela se sente? Ela se sente desamada. Né? Por que o filho da amiguinha, minha mãe achou normal e eu quebrou uma taça, ela quase me matou? Né? Ah, não pode subir no sofá um dia. Aí outro dia a mãe tá cansada. Ai, deixa, vou fingir que eu não vi. Aí a criança fica confusa. Aí, e nisso vai minando a autoridade. Né? Então, eu acho que... Eu digo por isso, porque às vezes tá com uma criança menor, precisa ter esse olhar. Eu preciso ser autoridade. Isso é trabalhoso, mas vale a pena. Eu falo, olha, se você deixar de ter trabalho agora, vai ter lá na adolescência, nessa hora aí. Vai bater lá na doutora Kátia. Então, melhor na infância. E os jovens hoje estão, então, a gente chega à conclusão, e eu vou até voltar um pouquinho, vocês duas colocaram, que a gente está nivelando tudo por baixo, né? Ou seja, antes tinha uma necessidade de ser excelente aqui, de buscar a excelência lá, de desenvolver para lá, e hoje a gente está trazendo os níveis, a régua mais para baixo, então não precisa exigir tanto, vamos chegar junto, todo mundo, busca aquele que ficou para trás, isso tem sido ruim, claro. E com isso, os jovens estão ficando emocionalmente menos desenvolvidos, mais frágeis, seria a palavra. Sim. Assim, eu acho que eles têm muitas habilidades admiráveis hoje que talvez a gente não tinha, né? Mas, de fato, assim, se a gente falar de força, de capacidade de lidar com frustração, claramente, sim. A gente tem esses dados que a gente comentou sobre aumento do índice de suicídio, né, o sofrimento psíquico maior. Então, como eles estão mais estimulados, eu até entendo o motivo, né? Eles estão muito mais estimulados. Essa exposição precoce a algumas fases é muito prejudicial, por exemplo, até a questão sexual. Ser exposto antes do tempo adequado, isso é muito prejudicial, porque ele não está capaz de lidar com aquilo ainda. Né? A psique dele não está capaz. Então, aquilo é uma forma de agressão. Aí ele entende tudo nivelado por baixo, né? Como você disse. E aí, então, sim, eles estão mais frágeis por esse motivo, né? Muito estímulo precoce, coisas que eles ainda não tinham capacidade de lidar, e faz com que eles fiquem assim. E essa fragilidade chega no Poder Judiciário, né? Chega lá. Nos processos de adoção,
de guarda, de alienação parental, ato infracional. Inclusive, a nossa produtora mandou mais umas 10 perguntas aqui. Uma delas foi como que isso se reflete na questão daquele adolescente que não quer ser adotado. Ele tem visão de futuro? Ele sabe o que vai acontecer com ele com relação à adoção? Isso, claro, que é preparado pelas equipes, a gente busca a formação, a gente sabe disso, mas como que isso tem chegado lá no judiciário? Olha, a gente tem adolescentes que não desejam adoção. Eles acreditam que eles não vão conseguir mais se vincular com uma outra família, numa relação mesmo filial, e a gente acaba respeitando. A gente oferece algumas alternativas, que são, por exemplo, um apadrinhamento afetivo, onde ele vai encontrar uma referência familiar num outro tipo de relacionamento, né? Ou na colocação sob guarda de alguém, né? Que pode ser um padrinho, pode ser alguém da família, ou, nada disso sendo possível, pelo menos um acolhimento em família acolhedora, porque aí o adolescente vai ter essa vivência familiar sem necessariamente ser inserido como filho de uma outra família. Porque a gente também tem que pensar que a adoção é uma via de duas mãos, né? Então, você não pode sujeitar uma família que deseja ter um filho para sempre, em receber um adolescente que não quer partilhar nada com ele, né? Então, a gente tenta sensibilizar, dar amostras para ele, mas, no final das contas, a gente acaba respeitando essa opinião para não trazer danos para outra família, da outra ponta, né? Que a gente não pode permitir que o adolescente também estabeleça com ela uma relação de uso, né? Ou seja, eu só vou ficar nessa adoção para sair do abrigo, para ter vantagens, mas eu não quero nada afetivamente com eles. E aí essa fragilidade emocional, ela aparece nesse momento quando você vê que ele está querendo realmente só sair do acolhimento. Ele não tem uma questão, vou montar uma família, vou ter uma família para me dar esse apoio. Ele né? não está disposto àquele dar e receber da relação de pais e filhos, né? Então, isso tudo a gente precisa do apoio dos psicólogos para verificarem qual é a necessidade daquele adolescente. Às vezes eles se arrependem, quando chega lá perto dos 18 anos, né? Semana passada, uma adolescente, 17 anos e 9 meses, né? Eu fui para a audiência dizendo que estava preparando ela para a vida independente. Ela diz, mas assim, eu ainda quero ser adotada. Ela mudou de ideia recentemente, né? Não vai ser possível ela ser adotada nesses próximos 3 meses, né? Então, ela tem que estar preparada para tocar a vida dela, né, com autonomia, construir o caminho dela, sem essa família de apoio que ela poderia ter obtido lá atrás. E é onde a gente acaba tendo aquilo que a doutora estava colocando, que ela ainda não se sente madura o suficiente para atingir os 18 anos e pôr o pé no mundo. Então, ela ainda queria ter uma família para poder amadurecer o suficiente. Mas há pouco tempo, ela via essa liberdade como a grande chance da vida dela. Porque é aquela imaturidade inicial que a doutora estava colocando. Agora, né, que está chegando perto o momento que ela viu que ela vai precisar se sustentar com o salário que ela recebe, né, que a gente está ensinando finanças para ela como administrar o salário. Então, agora ela sente necessidade de uma família. Você que está aí, saiba que os boletos não são fáceis, para todos nós. Todo mês. Todo mês, sem chance, né? Então, tem perdão. A vida adulta é muito bacana. Ontem, foi domingo, nós estamos falando, que vontade de voltar aos 16, aos 17 anos. Que aí a gente estava saindo lá da Fórmula Truck lá, e o pessoal comentando, poxa, quando a gente tinha 17 anos, isso aí era muito legal, a gente ia correr e tal. E não tinha responsabilidade do adulto, né? Sim, em tese. Em tese, porque a responsabilidade ela tem que ser construída. Mas muito legal. E aí, a pergunta que veio aqui para a gente fechar esse bloquinho é... A rede social hoje, a gente sabe que a rede social ninguém posta que está com a dor de dente, ninguém posta que está descabelado, ninguém posta que está com um problema assim ou assado, uma espinha, nada. Mas isso como que elas estão na equação? Elas estão melhorando? Elas estão adoecendo os jovens? Ou é uma coisa muito complexa? Eu sempre falo que o celular, a rede social, a televisão, eles são instrumentos neutros, né? Pode ser usado para o bem ou para o mal, depende do usuário, né? O que ele vai fazer com aquilo. Mas qual é o problema? Com essa imaturidade, essa necessidade de comparação, de ser aceito e tal, a rede social, nessa fase de adolescência ali, infância mais ainda,
mas de adolescência que a gente está dizendo é muito prejudicial por isso. Não tem essa capacidade crítica que o adulto tem de falar, isso aqui é só um recorte da vida, a vida da pessoa não é assim, de tolerar uma crítica, de repente, né? Posto uma foto, alguém fala alguma coisa, tolerar aquela crítica. Não tem ainda todas essas capacidades, então elas são mais prejudiciais, elas reforçam aquela fraqueza que a gente vinha dizendo. E aí, lá eles encontram grupos, né, que poderiam ser bons, mas muitas vezes são piores por esse motivo. Então, são pessoas, se juntam as pessoas com sofrimento. Antes, você falou, né? A gente estava com raiva, que o pai não deixou namorar, reclamava por um amigo, pronto. Eles se associam, e aí aquilo se retroalimenta. Não, mas meu pai é pior. Ah, mas eu vou fazer alguma coisa. E aí, enfim, ideias muito ruins, por exemplo, de suicídio, acaba que são alimentadas. Então, em geral, a gente vê prejuízo. Por isso que a nossa orientação, assim, enquanto psiquiatra, é muito monitoramento, né, supervisão. Eu sei que hoje não dá para fugir, o mundo está assim, né, eu entendo, mas precisa de uma supervisão. A gente não pode soltar, porque os pais vêm tendo muitas surpresas bastante desagradáveis. Como a senhora vê esse movimento aí de alguns países estabelecerem idade mínima para, não sei se vão conseguir, né, efetivar, mas idade mínima para usar redes sociais? Eu acho excelente, acho muito bem-vindo. Alguns países eu sei que, além disso, eles cortam algumas redes sociais em alguns horários, né? Uhum. Então, por exemplo, no Japão, TikTok, a partir, não sei o horário exato, mas sei lá, meia-noite, corta, não tem mais como ter acesso. Eu acho muito positivo, porque realmente, até assim, a gente começa a alterar até ciclo hormonal, porque aí fica até de madrugada, aí para de produzir melatonina, começa a produzir cortisol. Agora, isso não tem um impacto. Menarca mais cedo das meninas, né? Exatamente. Então, assim, hormonal, eu acho isso muito grave. É um impacto, Sim. né? Você mudou o eixo ali. E para voltar, isso demora muito tempo, tem muito prejuízo. Por isso que as pessoas vão ficando, aumenta a cortisol cada vez mais estressadas, mais intolerantes, né? Mais difíceis de lidar mesmo. Com insônia aumentando absurdamente. Aquela luz azul até tarde. Essa parte hormonal, a orquestra é feita por luz e escuridão, né? A gente produz com a luz solar cortisol, com a escuridão melatonina, e a coisa é uma orquestra. Então, eu acho muito bem-vindo essas... Eu também não sei se isso, né, vai ser possível, mas acho que seria muito adequado. Enquanto isso não acontece, acho que os pais precisam fazer esse papel de supervisão muito ativa. Será que a gente poderia associar esse excesso de laudos, de doenças, de distúrbios, de condições das crianças ao uso indiscriminado de telas? Muito provavelmente sim. É difícil, são muitas variáveis, né, que precisam ser estudadas, mas provavelmente sim. E por que a gente sabe disso? Porque em alguns casos a gente retira o excesso ou até retira totalmente e as crianças melhoram. Algumas a gente observa até que tinham um diagnóstico errado. Eu já vi alguns casos, não poucos, né, que tá em investigação para autismo, suspeita. Tudo bem, vamos investigar. O autismo existe, o TDAH existe, não é essa a questão. Mas esse aumento brusco do diagnóstico, assim, absurdo, não tem precedente na medicina. Então, alguma coisa há. Então, e a gente observa, as crianças retiram, e eu já vi muitas que o diagnóstico, de fato, nem prosseguiu na pesquisa. Eu tenho visto crianças com síndrome de abstinência de telas, e os pais primeiro usam a tela para... de babá, para deixar a criança tranquila, né? Então, você vai para o restaurante, a criança está na tela, né? E você tira a tela, a criança se joga, se mata. Então, assim, é aquele TOD, né? Tá tendo um transtorno ali opositor, mas está relacionado com a abstinência daquela tela, né? Exatamente, inclusive adulto. Né? Se você fizer isso com adulto também, né? A gente está experimentando uma epidemia aí também de dependência de jogos, por exemplo. Se você tira, tem uma explicação de neurotransmissores que faz essa abstinência. Irritabilidade, muita ansiedade, agressividade. E aí o adulto ele já apresenta, mas ele tem um pouquinho melhor o controle de impulso. Então, adulto que você retirou o jogo, né, de azar ali, ele vai ter tudo isso, vai ter um impacto. Ele não vai pegar um objeto necessário. Às vezes sim, mas é mais difícil ele fazer isso. A criança, como ele não tem controle de impulso, ele vai quebrar o objeto, ele vai bater no pai, vai bater na mãe. E tem uma explicação neurobiológica para isso. Ele realmente faz uma abstinência como outra abstinência qualquer. É como a droga. É como a droga. A fisiopatologia da abstinência é igual, seja ela para qual vício for. Então, a gente está treinando o cérebro de uma criança nas telas para ele ser um drogado depois. Ou para ele já fica predisposto a esse tipo de
de estímulo? Fica, a funcionar do mesmo jeito? Fica, não é uma invenção, porque a gente tem aqueles cientistas da atenção que eu comentei, que eles vão treinando justamente para isso, para ficar cada vez mais dependente da dopamina, e não é uma dopamina contínua que a gente tem com, por exemplo, um ganho, uma promoção, uma notícia de que vai ser avó e tal, né? Uma coisa muito mais leve, né? Eu falo em termos de subir o nível de dopamina. Então, necessidade de estímulo cada vez maior, sim, ele é um treino que depois ele vai precisar de um estímulo maior, que pode ser a droga, pode ser um risco num automóvel, por exemplo, aquela disposição sexual, enfim, alguma coisa muito emocionante. É um treino, infelizmente. Editor, isso vai virar um corte no Instagram, porque é um ponto que eu vejo pessoas que andam, e daqui ali no Bradesco, desculpe, fazendo aqui nós temos o nosso postinho, propaganda do banco, mas ele sai daqui da sala para ir ali e ele vai na tela, aí conversa, faz o que tem que fazer, volta na tela. Não consegue sair do quarto para a sala ou da sala para a cozinha sem levar o celular na mão, olhando a tela, olhando o que está acontecendo. Isso eu estou falando de adultos e muito próximos, assim. Então, realmente está se tornando uma dependência muito forte. E impressionante essa questão com relação à droga, né? Porque é o aumento do prazer cerebral, que aí a pessoa vai buscar outro que ela não tem ali agora, mas aí... Preocupante, vamos ter que marcar mais um episódio com a doutora, tá? Pode registrar aí. Depois de tudo que a gente conversou, tem que ter alguma saída. Tem que ter alguma solução, doutora. Como devemos conduzir a criação e a educação dos nossos filhos, e a senhora já tem 4, para que alcancem a independência e a autonomia de forma saudável? Acho que vai resumir algumas coisas que a gente já comentou. Presença. A gente não presente. Não, pai presente, mas isso não... mesmo. Exatamente. Porque tem até alguns movimentos, não, mas tem um tempo de qualidade. Se você ficar um pouquinho, mas com muita qualidade, é melhor. Infelizmente, eu tô aqui, tô trabalhando, eu trabalho também, eu sei como é, né? Difícil a gente conciliar, mas infelizmente isso não supre, porque qualquer pessoa que convive com uma criança sabe. Às vezes ela te conta à noite uma coisa que ela passou na escola de manhã, ela ficou o dia inteiro com você, mas parece que ela vai criando, né, uma intimidade, aí de repente ela pega uma coisa. Os psicólogos, como que eles fazem para fazer a terapia? A criança não senta na cadeira e fala, bom, meu dia, essa semana foi pesado. Ele brinca, aí ele joga um brinquedinho, quem que é? Meu pai. Por que você jogou seu papai para lá? Não é assim? Vai fazendo uma ligação e tal. E isso leva tempo. Então, o tempo, ele precisa ser de quantidade, não é de qualidade. Precisa estar presente, precisa estar ali, sem o celular, né? Porque hoje o pai está ali olhando, essa falsa sensação de disponibilidade. A gente viu na pandemia, os pais em home office, como as crianças pioraram, porque para ele a mãe está ali, ela está ali, né? O pai está ali, ele está presente. Aí o pai está ali, mas ele não pode, e a criança não tem a maturidade para entender, é o trabalho dele. Ele se sente desamado. Tem adulto que já sente, né? Eu acho que meu marido não me ama, porque ele está no celular e tal. Né? Imagina uma criança, ele se sente desamado. E isso, se tem uma tragédia para a criança, ela se sente desamada. Porque ela vai ficar o resto da vida buscando a validação, ela vai fazer escolhas profissionais, afetivas, todas erradas, porque o objetivo dela não é ser alguém, é ser aceita. Então, isso é uma tragédia. Então, a solução é presença, é saber que vai ser trabalhoso, né? Aquela frase que eu gosto muito custa que muito vale. Então, é muito valioso, né? Você criar uma pessoa e tal, mas isso é custoso. Então, saber que a gente vai se desgastar, que a gente vai envelhecer, que a gente vai abrir mão de algumas coisas, mas estar ali presente, supervisionar. Então, o desejo de criar uma boa pessoa tem que estar acima de ser legal. Eu vejo algumas mães, mas aí meu filho vai achar que eu não sou legal, talvez não goste mais de mim. Mas isso é secundário, né? O filho gostar não pode ser o principal, né? O filho vai ficar, o adolescente fica com raiva, odeia o pai e a mãe, no outro dia tá amando. É assim, é uma vulnerabilidade. Mas a gente não pode se pautar nisso, né? Para tomar decisões. Então, até da opinião alheia, né? O filho faz um escândalo lá no mercado, a mãe fica com vergonha e cede. E aí, porque o que a minha vizinha vai pensar? Que né, a moça do caixa ficou me olhando. Então, assim, primeiro, assim, colocar a educação do filho em primeiro lugar e realmente estar presente, se programar, mesmo com as dificuldades hoje, para supervisionar, olhar o material da escola, olhar o celular do adolescente, cuidar dos amigos, não deixar solto. Precisa dessa presença. E isso funcionou, sempre funcionou, dá certo. A gente precisa resgatar tudo isso porque funciona.
Eu ouvi um psicólogo que eu gosto muito e que ele falava, ele fala, na verdade, que a mãe dele falava para ele, você primeiro tem que me respeitar. O amor vem com o respeito. Primeiro o respeito, depois o amor. Porque hoje em dia a gente fala, ai, você ama papai, ama a mamãe e tal, e essa não é primeiro mostrar o adulto da relação, como disse a doutora, e aí esse respeito vai construir o amor, né? É muito interessante. Só para citar, qual é o problema aí? Já são pais imaturos. É verdade. Já é a geração que carentes, buscando essa validação. Ai, me ama. Que né? ainda não receberam, né? Então a gente precisa amadurecer. Quando eu comecei a estudar criança, eu falei, ixi, vou ter que voltar para os pais. Eu tenho que ficar na psiquiatria de adulto mesmo, porque eles precisam amadurecer para colocar tudo isso aqui em prática. Porque realmente não é fácil você abrir mão de uma coisa que você quer para ficar com uma criança, né? Enfim, isso é complicado. E, doutora, a comunidade, a escola, o sistema de justiça pode ajudar a construir esse adulto do futuro ou é só coisa da família? Uma criança precisa de uma vila inteira, né, para ela ser criada. Aí a senhora está puxando lá para o seu mestrado, né? Meu mestrado lá na população. Mas é verdade, olha, a gente precisa de uma rede de apoio, né, para ser criado. Então, quando você tem um bebê, né? Como é importante para a gente ter o apoio da mãe, da sogra, das pessoas mais velhas para darem orientação e depois aquela convivência da criança com as pessoas da família, essa rede de apoio, acho que faz muita diferença. É o que auxilia os pais a conseguirem dar conta das suas tarefas, né? Já tem aqui uma pessoa suspeita para falar sobre isso, eu já estou me oferecendo, então, para ser uma rede de apoio para minha filha, para o meu filho, para minha nora, né? Porque Vamos encaminhar o episódio. eu acho que esse cuidado da comunidade é o que garante para a criança aquele senso de pertencimento a um grupo, né? Eu pertenço a esse grupo, eu quero construir, eu quero fazer parte, né? Eu não vou fazer mal para esse grupo porque eles também cuidam de mim. E se a senhora pudesse deixar um conselho para os nossos pais que estão ouvindo, qual seria? Silêncio. Olha, é difícil dar só um, né? Mas eu acho assim que o conselho que eu daria é esse de ter uma educação intencional para o seu filho. Não é só assim, vamos decidir o que fazer conforme for acontecendo. Não. Então, quando você souber que vai ter um filho, defina. Eu quero que o meu filho seja assim. E eu vou trabalhar para ele ser assim, né? Eu vou protegê-lo para que ele chegue nisso e não se desvie desse caminho, porque tem muitos estímulos alheios que vão tentar fazer a gente escapar, né? E a senhora? Bom, maravilhoso. Eu também sou dessa linha. Eu acho que a intencionalidade na educação é fundamental e não deixar né, a vida ir levando. E para essa intencionalidade, assim, o que eu somaria seria a formação. Então, precisa de formação, entender o que esperar de cada fase, entender como que eu posso estimular, se meu filho está quem, né, como que eu faço. Formação sobre isso, né, sobre como formar uma pessoa e uma formação pessoal. Porque aí a gente falava, né, precisa amadurecer, precisa saber que não posso colocar meus desejos em primeiro lugar mais, né, a gente está agora formando uma pessoa. Então, acho que eu somaria essa intencionalidade com essa formação, tanto pessoal quanto de saber como formar uma pessoa. A gente estuda para tudo. Como que não estuda para ser mãe? Né? Eu advogo muito sobre isso. Teoricamente, a questão mais importante da nossa vida, a gente não se forma. Para o restante, a gente faz mestrado, doutorado, estuda. Então, que a gente se forme. E hoje está muito fácil, né? A gente tem muito acesso. Está aí o lado bom das redes, Exato. né? Porque a gente tem conteúdo de excelente qualidade. A senhora poderia indicar para a gente algumas fontes de conteúdo bom para a educação de filhos na internet? Além da sua própria... É isso que eu vou falar. O Instagram da doutora, que depois nós vamos colocar aqui embaixo. Eu sou suspeita, né? Porque, enfim, eu acho que... Eu penso muito na responsabilidade de colocar ali... algumas mães queixam assim, mas aí é um peso e tal. Então, assim, tentar que aquilo não seja um peso, mas que seja realmente uma formação né, adequada. Agora, outros perfis, acho que eu gosto muito da Sâmia Marcilli, que é uma pessoa que fala sobre educação também. Essa educação moral, gradativa, pessoal. Né? Acho que eu ficaria com essas indicações. Ótimo. Maravilha. Olha só, doutora Kátia, doutora Paula, muito obrigado pelo episódio de hoje. A gente sai daqui com a certeza de que proteger crianças
e adolescentes não é apenas uma questão jurídica, é compreender que esse cérebro está funcionando de uma certa forma, tem que respeitar o amadurecimento deles. A gente tem todo um universo que não é uma receita de bolo, né? Mas é uma receita, tem que seguir essa receitinha que vocês mesmos colocaram aqui, de estar presente, de favorecer o estímulo, de se formar e ajudar a formação deles, né? E para você que está nos ouvindo, se esse episódio fez sentido, compartilhe, mande para os seus parentes, mande para os seus colegas, mande para os seus amigos, curta, escreva. Se você colocar ali uma pergunta, a gente vai fazer questão de mandar para vocês a pergunta para que vocês possam responder, porque vai estar lá no YouTube o espacinho para a gente responder também, e façam parte da nossa rede também, né? Estejam conosco nos nossos episódios, e eu queria tanto que os episódios fossem com plateia, porque eu ia colocar um monte de parente meu para estar ouvindo já em primeira mão, porque precisa. E em especial esse episódio de hoje, que foi muito rico. Muito obrigado. Se vocês quiserem deixar uma pequena mensagem de encerramento, nós já estamos chegando ao final desse episódio, trazendo então a presença da doutora Kátia e da doutora Paula. Eu queria reforçar isso, porque as pessoas às vezes acham que para ajudar alguém precisa ter um grande papel social, mas a doutora é juíza e ela tem meios de ação para ajudar tanta gente, mas às vezes se você encaminhar um episódio para uma pessoa, pode ajudar uma vizinha, alguém. Então eu sempre faço esse apelo, assim, todos nós temos esse papel, independente se tem 1 milhão de seguidores ou se tem uma vizinha que está precisando. Encaminha, porque informações boas, né? Todo mundo tem esse papel de melhorar. A vila inteira precisa se associar para formar pessoas. Sim. Eu assim, aprendi muito hoje que a precocidade não é maturidade, né? E o fato da criança saber imitar também não é sinal de maturidade, é só de que ela está no caminho certo. Exatamente. E fico muito agradecida pela partilha. Eu também. Muito obrigado, então, e até o próximo episódio do Pode Falar Criança, aqui da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Esse foi mais um episódio do podcast Pode Falar Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.